Em 1 Tessalonicenses 5, verso 16, é um verso curto que diz simplesmente: alegrem-se sempre no Senhor, alegrai-vos sempre. Eu quero usar essas poucas palavras como ponto de partida para falar sobre o assunto da alegria cristã. Se você está familiarizado com a primeira carta aos Filipenses, você sabe que isso faz parte, né, esse texto faz parte de uma mensagem maior, começando no capítulo 5, versículo 12, e a discussão é de como criar um rebanho saudável. Paulo está preocupado com a saúde do rebanho em Tessalônica, então ele deu instruções sobre como as ovelhas devem tratar os pastores, e como os pastores devem tratar as ovelhas, e então como as ovelhas devem tratar as outras ovelhas. E agora ele vem para um novo relacionamento, não é? Não o relacionamento de ovelha com pastor ou ovelha com ovelha, mas o relacionamento de ovelha com o grande pastor. E aqui damos uma olhada, não é? Temos a oportunidade de olhar a vida interior do crente. Para que um rebanho seja saudável, não só deve ser correta a relação entre pastor e ovelha, entre ovelha e ovelha, mas entre a ovelha e o grande pastor. Nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, com o próprio Deus, deve ser correto, não é? Deve ser a base de tudo. E assim, começando no verso 16 e indo até o verso 22, Paulo dá uma série de exortações que tratam da vida interior do crente, do nosso relacionamento com o próprio Deus. E ele começa com essas duas breves palavras: regozijai-vos sempre. Então, a discussão sobre a alegria cristã é, obviamente, crucial e essencial para todos nós que cremos em Cristo ou declaramos ter nascido de novo. Muito pode ser dito, muito deve ser dito e muito já foi dito, né, a respeito disso, mas a gente quer começar o nosso estudo com uma declaração que pode surpreender, não é? Na verdade, pode parecer difícil ou impossível acreditar. Então eu quero dizer que essa afirmação é verdadeira e ensinar o seu significado e a sua aplicação prática na nossa vida. A declaração é que não há evento ou circunstância que possa ocorrer na vida de qualquer cristão verdadeiro que diminua a alegria desse cristão. Então, vamos repetir isso para ficar fixado. Não há evento ou circunstância que possa ocorrer na vida de qualquer cristão verdadeiro que diminua a alegria desse cristão. Na verdade, eu posso ir mais longe do que isso. Se houver um evento ou circunstância, além do pecado, que diminua a sua alegria, você pecou. Né? Você pecou. Isso soa ridículo, não é? Dados os infortúnios, as dores, as dificuldades, as aflições da vida, a pergunta que se impõe. No entanto, não importa o que pareça, não é? O mandamento das Escrituras é explícito. Regozije-se. Com que frequência? Regozije-se sempre. Não é? Qualquer falha em fazer isso constitui desobediência e, portanto, pecado. Portanto, nós podemos dizer que não há evento ou circunstância que possa ocorrer na vida de qualquer cristão que diminua a alegria desse cristão. Será se reagirmos de forma inadequada ao evento ou à circunstância. Não é? Agora, como nós podemos viver assim? Como podemos viver de modo que nos regozijemos sempre, como Paulo está nos ordenando? Como podemos viver em alegria inalterada? Como podemos transcender todos os eventos e todas as circunstâncias que ocorrem para que
nada afete a nossa alegria. Isso é realmente o que nós estamos buscando hoje nessa meditação. E vamos começar com o próprio mandamento em si, né? Regozije-se sempre, alegrai-vos sempre. E você deve observar inicialmente que esse não é o único lugar em que tal mandamento nos é colocado, nos é imposto. A alegria é discutida tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e há vários locais nas Escrituras onde comandos semelhantes são dados, e o menor deles seria Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente direi, alegrai-vos. É quase como se Paulo dissesse, alegrai-vos sempre no Senhor. Não é? Então soubesse que alguém diria, como é comum, logo cristãos levantarem perguntas assim, é quase como se alguém diria, exceto, então ele dissesse, mais uma vez direi, regozije-se. E em 1 Pedro 4, verso 13, Pedro diz, na medida em que vocês compartilham os sofrimentos de Cristo, regozijem-se, alegrem-se. Não é? Então nós somos ordenados a continuar nos regozijando sempre, regozijando novamente, nos alegrando no Senhor. E assim, o mandamento aqui no verso 16 é consistente com outras porções da palavra de Deus e outras injunções. Agora, alguém pode dizer assim, bem, espere um minuto, não é? E quanto, por exemplo, a Romanos 12:15, onde Paulo diz, alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso não nega o mandamento de estar sempre alegre, não é? Não há tempo para chorar. Sim, existe, mas o que Paulo está escrevendo em Romanos 12:15 é simplesmente identificar-se com as experiências das emoções sendo sofridas por aqueles ao seu redor, ou suportadas ou desfrutadas. Se as pessoas ao seu redor estão felizes, fique feliz com elas. Se as pessoas ao seu redor estiverem tristes, compartilhem sua tristeza de maneira empática e solidária. Isso é simplesmente uma identificação com a emoção humana normal. E nós devemos compartilhar isso. Mas mesmo quando choramos, ainda não estamos isentos da responsabilidade de nos alegrar. Alguém pode dizer, você pode fazer as duas coisas? E a resposta é podemos, é isso mesmo. Segundo Coríntios 6:10, o apóstolo Paulo diz assim, entristecidos, mas sempre alegres. Tristes, mas sempre alegres. Então a experiência normal da emoção humana na tristeza não exclui a responsabilidade de transcendê-la e regozijar-se. Na verdade, a ênfase do texto aqui, né, em 1 Tessalonicenses, estabelece isso. Não é? Diz, alegrai-vos sempre, não é? Alegre-se sempre. E a ênfase no original está no advérbio. Em todos os momentos, regozije-se. A nota enfática está no em todos os momentos. Aparentemente, a palavra regozijar-se, né, chairet, era um elemento essencial no vocabulário cristão primitivo, porque ela aparece em todos os lugares no Novo Testamento. Quando Jesus saiu da sepultura, um dos escritores do Evangelho disse, salve, mas a palavra real é regozije-se. Então, provavelmente era uma saudação usada com muita frequência e, francamente, com certeza é melhor do que o nosso olá, né? O nosso oi. Então, a palavra regozijar-se foi usada certamente pela igreja primitiva assim, vocês
podem se lembrar de que do conselho dos fariseus e sacerdotes saíram aqueles que sofreram, né? Foram espancados, os discípulos Pedro. Eles estavam maravilhados de que eles fossem considerados dignos de sofrer por causa de Cristo. E eles vieram dizendo que tinham o privilégio de ter sofrido assim, e eles se regozijaram com isso e se alegraram. Só que aquelas chibatadas faziam homens adultos chorar, alguns desmaiar e alguns morrerem. Então, há várias ocasiões no livro de Atos, não apenas aquela no capítulo 5, verso 41, mas várias outras em que vemos a alegria incessante, interminável, independente das circunstâncias na igreja primitiva. Paulo e Silas, por exemplo, não demonstram isso de maneira mais poderosa possível na prática, né? Isso que Paulo está mandando. Eles estavam orando e cantando hinos de louvor a Deus enquanto estavam trancados em uma masmorra fedorenta, com seus membros esticados até onde podiam alcançar e presos no tronco, com suas costas toda em carne viva. Então, a agonia do alongamento e as câimbras dos músculos tensos seriam indescritíveis. E ainda assim eles cantavam hinos e experimentavam a alegria cristã. Então, há momentos em que a palavra regozijar-se parece uma parte tão normal do vocabulário cristão que presumimos que eles estejam muito familiarizados com ela. Paulo, naquela incrível e graciosa bênção que encerra segunda aos Coríntios, ele diz: finalmente, irmãos, regozijem-se, regozijem-se. É bem possível que fosse uma saudação frequente passada entre eles. Ao se verem, eles não diriam apenas graça e paz, mas também poderiam dizer: alegrem-se, regozije-se. E no tempo final de Nosso Senhor com os discípulos, registrado em João 13 e 17, no capítulo 13 até o 17, ele menciona a alegria plena 8 vezes, no dia que era sombrio, era menos de 24 horas antes dele morrer. E algumas horas antes dele ir para o Getsêmani. Então fazia parte de seu legado para nós. Uma alegria transcendente, uma alegria além da emoção humana respondendo simplesmente a circunstâncias positivas. Então é continuamente enfatizado em outras admoestações, injunções e exortações do Novo Testamento. E repetidamente todos nós, como crentes, somos ordenados a nos regozijar. Em todos os momentos, não importa o que esteja acontecendo, não importa quais sejam as condições, nós somos chamados a uma alegria incondicional e independente, independente de tudo na vida. Mesmo em tempos de adversidade mais severa, o mandamento não é rescindido. Por exemplo, no capítulo 5 de Mateus, todos nós estamos familiarizados com as palavras de Cristo no versículo 10 em diante, que ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijem-se e se encham de alegria. É incrível, não é? No capítulo 6 de Lucas, nós encontramos também no verso 22 palavras semelhantes, né? Bem-aventurados sois vós quando vos odiarem e vos condenarem e lançarem insultos contra vocês e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozije-se naquele dia e pule de alegria. E pule de alegria. E quanto mais severa
a perseguição, maior o salto de alegria, é o que Jesus está dizendo. Em João 16, verso 20, há uma passagem maravilhosa de esperança e promessa. Jesus ele diz assim, em verdade vos digo, chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ou seja, claro, quando Jesus morrer, o mundo se alegrará e os discípulos chorarão. E ele diz, você ficará triste, mas sua tristeza se transformará em alegria. Ele diz que haverá um dia em que você não terá mais tristeza, né? O vosso coração, versículo 22, se alegrará e ninguém vos tirará a vossa alegria. Ou seja, quando essa alegria fluísse da cruz para eles. Paulo, ao escrever aos Colossenses, no capítulo 1, ele disse, se eu tiver que dar minha vida para anunciar o evangelho a vocês, eu me alegro. Tiago diz, quando passarem por várias provações, considerem isso uma grande alegria. Pedro, essencialmente, diz a mesma coisa em 1 Pedro 1,6. Ele diz, nisto muito vos regozijais, embora agora, por um pouco de tempo, seja necessário que estejais angustiados por várias provações. Não simplesmente problemas sérios, problemas sérios e dor profunda. Não rescindem o mandamento de alegria incessante, interminável e contínua, né? E as Escrituras dizem ainda que nossa alegria deve ser grande, nossa alegria deve ser abundante, nossa alegria deve ser excelente, nossa alegria deve ser animada. Jesus fala em salto, não é? De alegria. No Salmo 32, no verso 11, nossa alegria deve ser indescritível, nossa alegria deve ser cheia de glória, nossa alegria deve ser reverente. E assim devemos nos alegrar sempre. Agora, nesse ponto eu preciso colocar algo, né? E esse é um ponto fundamental. Tal alegria não é natural. Então, se você ao ouvir isso está pensando, isso é impossível, o que ele está dizendo é impossível, não pode ser feito, você está certo, tá? Do ponto de vista humano, você está certo. Mas não é natural. E, no entanto, uma alegria sobrenatural é o que está sendo colocado e é desse tipo de alegria que nós estamos falando. Nada natural pode produzir isso. Nós estamos falando sobre a felicidade que vem dos acontecimentos, ou do acaso, ou porque algo simplesmente é bom. Não estamos falando de uma resposta emocional rasa e superficial a uma circunstância positiva. Não estamos falando de uma alegria natural, mas de uma alegria sobrenatural. É uma alegria em outro nível. É uma alegria num nível divino. E é por isso que Paulo diz em Gálatas 5, o fruto do Espírito é amor. Qual é o segundo fruto? É alegria. Então é por isso que em Romanos 14, no verso 17, a gente tem aquela declaração maravilhosa de que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, é uma alegria espiritual, é uma alegria do Espírito Santo, é uma alegria sobrenatural. Assim nós somos ordenados a nos alegrar em todos os momentos e então somos instruídos de que não é natural, não é normal, é sobrenatural. É um ministério, é um dom, é um presente, é um fruto, não é? É o produto da habitação do Espírito Santo em nós. Agora, alguém dirá imediatamente, bem, se não é natural e não é normal e não surge da minha própria humanidade e eu tenho que depender totalmente do Espírito de Deus para produzir, então por que eu estou sendo ordenado a me alegrar? Se é a obra do Espírito, por que Ele está me mandando
está ordenando a eu me regozijar? E a resposta é a mesma que você deve dar em todos os aspectos da Escritura que envolvem a vontade humana. Todo mandamento no Novo Testamento é um mandamento para a santidade, que só pode ser produzido por Deus, não é? Faz parte da santidade, não é? E todas essas coisas só podem ser produzidas por Deus. Todo comando, todo mandamento do crente é um mandamento para a santidade, quando você coloca todos eles juntos, que só pode ser produzido pelo próprio Deus. E ainda assim, minha vontade está envolvida nisso, não é? Como alguém já disse, como o Jonathan Edwards dizia, nós agimos o milagre, não é? Jesus disse para o paralítico: levanta e anda. Ora, era uma ordem, mas o paralítico podia naturalmente levantar e andar? É óbvio que não, não é? Ele era paralítico. Na ordem de Jesus havia o poder para que ele andasse. Mas quem andava? Quem iria andar? O paralítico. Foi mandado ele andar, não porque ele podia, mas porque Deus produziria. E ele, como Jonathan Edwards diz, agiria aquele milagre. Como quando Jesus mandou Lázaro sair para fora. Lázaro não podia ouvir a ordem de Jesus e resolver: vou sair do túmulo. Não é? É óbvio que não. A palavra de Jesus criava o poder capacitador a Lázaro. Mas quem iria sair andando do sepulcro? Lázaro, não é? E assim, embora a alegria seja um produto do Espírito de Deus, ela não está ignorando minha vontade. A palavra produz e eu ajo o milagre. Não está ignorando a minha vontade. O Espírito Santo dá essa alegria cristã sobrenatural. É espiritual, é sobrenatural, é divina, é uma obra de Deus no homem interior, mas eu devo exercer minha vontade sobre a carne para que a obra do Espírito Santo aconteça. Deus opera o querer, o desejo, e é o poder que opera o efetuar, não é? Mas quem efetua, quem age, sou eu, não é? O paralítico andando, Lázaro saindo da sepultura, agindo o milagre. Mas a palavra de Deus que ordena, cria, como quando ele disse: haja luz e houve luz. Então, eu devo estar envolvido. É uma obra de Deus, mas não sem mover dentro de mim as minhas afeições, a minha vontade, não é? Então, a experiência da alegria cristã flui de Deus através do Espírito, e então tem que fluir através de mim. Então, antes de tudo, somos ordenados à alegria incessante. Em segundo lugar, reconhecemos que não é natural, é sobrenatural, obra do Espírito, mas, em terceiro lugar, exige, não é, que eu efetue, como, por exemplo, Paulo diz: opere a vossa salvação com temor e tremor. Eu opero, eu efetuo, né? A minha vontade está sendo movida e funcionando, porque Deus é quem opera em vocês o querer e o efetuar. Agora, isso deve nos levar a uma definição, né? De que tipo de alegria Paulo está falando, de que tipo de alegria nós estamos falando. Agora, se minha vontade tem que estar envolvida nisso, o que é? O Espírito Santo certamente não precisa ser definido, não é? O que é? Nós sabemos, mas nós precisamos conhecer definições certas para avaliarmos aquilo que está sendo dito e então saber avaliar como estamos expressando isso. Então, se eu tenho que ativar minha vontade nesse processo, qual é a alegria, por definição, que eu estou buscando aqui? Então, agora, ouça com atenção. Esse é o cerne, é o
é o centro, né, de tudo isso que vamos falar. Não é? Nós dependemos de uma definição. A alegria cristã é a emoção que brota da confiança profunda. Eu diria que é uma afeição, né, que é mais profunda do que uma emoção, que brota da confiança profunda do cristão de que Deus está soberanamente operando todas as coisas. Então, a alegria cristã é a emoção que brota dessa confiança profunda de que Deus está no perfeito controle, operando soberanamente tudo e que trará a partir de tudo, né, nosso bem no tempo e nossa glória na eternidade. Então, fixe isso. A alegria cristã é a emoção, a afeição que brota da confiança profunda do cristão de que Deus soberanamente está controlando tudo, tem o controle completo e perfeito de tudo e trará a partir de tudo que está acontecendo na nossa vida, não é? Operará para o bem, para nosso bem no tempo e para a nossa glória na eternidade. Essa é a alegria cristã. A alegria cristã não é uma emoção em cima de uma emoção. Não é um sentimento em cima de um sentimento. É um sentimento em cima de um fato. É uma resposta emocional ao que eu sei ser verdade sobre o meu Deus. Essa é o cerne, essa é a substância disso. Todos nós devemos ter o hábito de expressar constantemente alegria e admiração quando contemplamos o imutável relacionamento eterno com Deus que temos por meio de Jesus. Agora, siga a sequência. Devemos nos alegrar o tempo todo. Isso não é normal, isso não é natural, isso é sobrenatural. É uma obra do Espírito de Deus, mas exige que nós exerçamos, operemos, efetuemos o milagre. Ou seja, ele nos manda andar e é óbvio que a voz, a palavra dele é o poder para o paralítico andar, mas é o paralítico que anda. Então isso é ordenado a nós na ordem de Deus para um novo coração habitado pelo Espírito. Essa ordem leva o poder, não é? Opera em nós o querer e o efetuar. Então nossa vontade está envolvida a partir do operar de Deus, para que nossa vontade seja ativada nele. Então nós temos que saber do que estamos falando para saber como isso estamos experimentando. E o que estamos falando começa com uma confiança profunda de que Deus está soberanamente operando todas as coisas. Ele está trabalhando continuamente para o nosso bem nesta vida agora e para a nossa glória na eternidade. Se eu puder fixar essa grande realidade em minha mente, eu terei aquela base profunda da qual minha alegria cristã deve brotar. E você vê que isso é uma coisa contínua, não depende do que está acontecendo. Então, tanto para uma compreensão do mandamento, de como ele opera em nós, a Bíblia é clara. Agora, a gente quer construir uma base para essa confiança profunda e quer abordar do ponto de vista da pergunta por quê? Alguém diz, alegre-se sempre, e alguém diria, por quê? Como as crianças que tudo perguntam por quê. Por que eu tenho que fazer isso? Não é? Então eu quero dar razões para motivar sua obediência a esse mandamento, e as próprias razões que eu vou dar a você, que a palavra de Deus dá, né, te ajudarão a estabelecer o alicerce da confiança, onde essa confiança se apoia. E por que devo obedecer
ao mandamento de sempre me alegrar sempre no Senhor. Eu tenho problemas na minha vida, eu tenho dificuldades, as coisas não estão indo do jeito que eu quero, eu não tenho o emprego que eu quero, eu não tenho as circunstâncias que eu quero, não está tudo bem. Eu não gosto disso, das coisas que estão acontecendo, porque eu deveria me alegrar sempre. Nós temos muitas razões, não é? E a razão número 1 é como um ato de apreciação pelo caráter de Deus. Essa é a razão número 1, como um ato de apreciação pelo caráter de Deus. Isso é tão fundamental, né, tão importante. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 10, a Bíblia diz: no 23º dia do 7º mês, que tem a ver com a festa que Salomão estabeleceu, no 23º dia do 7º mês, ele enviou o povo para as suas tendas, não é? Alegres e felizes de coração, por causa da bondade que o Senhor tinha mostrado. Não é? Então, veja, é aí que tudo começa. Minha alegria começa no caráter de Deus. Um coração feliz, um coração alegre por causa da bondade que o Senhor tem mostrado na minha vida. Então, por exemplo, no Salmo 28, verso 7, a Bíblia diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Meu coração confia nele e sou ajudado. Portanto, meu coração se alegra. E com meu cântico eu lhe agradecerei. De onde vem a alegria? Das suas circunstâncias, do que acontece, do acaso, ou do que depende do que vai acontecer amanhã? Não. Do meu Deus. Ele é minha força, é o que o salmista está dizendo. Ele é meu escudo. Meu coração confia nele. Ele é o meu socorro bem presente. Minha alegria começa então no caráter de Deus. Ele não está falando sobre circunstâncias, está falando sobre Deus, independente das minhas circunstâncias. No Salmo 71, 23, diz assim: os meus lábios exultarão quando eu cantar louvores a ti, e a minha alma que tu remiste. Então, quando penso no que tu fizeste por mim, e eu começo a te louvar, e eu fico cheio de alegria. Você vê, sempre a Bíblia está olhando para o próprio Deus. No Salmo 89, no verso 16, diz: e não podemos, obviamente, olhar para todas as possibilidades, né, as passagens que tem a respeito disso. Mas a Bíblia diz: em teu nome se regozijam o dia todo. Eu simplesmente acho isso maravilhoso, eu amo isso. Em que eles estão se alegrando? Em teu nome. O que ele quer dizer com em teu nome nós nos regozijamos? É o teu caráter, não é? Por causa de quem Deus é, por causa do que ele fez como resultado de quem ele é. Então, Isaías 61, verso 10 diz que ele nos vestiu com vestes de justiça. No Novo Testamento, a gente não consegue resistir, por exemplo, a uma referência a Lucas 10, 20. A Bíblia diz: todavia, não vos alegreis com o fato de os espíritos se sujeitarem a vós, os espíritos malignos. Mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão registrados nos céus. Isso é maravilhoso. Deus escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Isso porque ele é um Deus soberano, gracioso, amoroso, misericordioso e compassivo. Se alegre com isso. Não é? Se alegrem não pelo ministério de vocês está indo de um jeito ou de outro. Eles estavam alegres porque eles saíram, pregaram, pessoas foram
aceitaram o que eles pregaram, espíritos malignos foram expulsos. Jesus diz: não se alegrem com isso. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Porque antes da fundação do mundo, soberanamente vocês foram escolhidos. Essa é uma razão que, mesmo que amanhã o meu ministério seja como o de Jeremias, que ninguém ouviu e nada aconteça, não muda o fato. E Jesus diz: não se alegrem com os resultados ministeriais, se alegrem com o fato definitivo do nome de vocês estarem escritos no livro da vida do Cordeiro. Então essa é a base da sua alegria. O caráter de Deus, o que ele fez, o caráter de Deus que o impulsionou a fazer o que fez graciosamente por nós. É aí que tudo tem que começar. Em Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Então quando você aprende a se alegrar em quem Deus é, você se torna forte, é o que o verso está dizendo. Em segundo lugar, outra razão para se regozijar sempre é como um ato de apreço pela obra de Cristo. Não apenas como um ato de apreço pelo caráter de Deus, que é a primeira coisa, não é? Mas como um ato de apreço pela obra de Cristo. Então, pare para perceber o que Jesus Cristo fez por você, embora você seja totalmente, completamente indigno, não é? Seja digno da ira infinita de Deus. É por isso que o anjo disse, por exemplo, em Lucas 2:10, não tenha medo, eis que vos trago novas de grande alegria. O que é isso? Um Salvador. Não é? Essa é a razão. O Salvador traz alegria. Em João capítulo 15, o versículo 11, a Bíblia diz: estas coisas vos tenho dito, Jesus diz, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então, tudo o que digo, tudo o que faço é para produzir alegria em você, para você, é o que Jesus está dizendo. Tudo que ele fez, se tornou homem, se esvaziou da sua glória, desceu, morreu. Ele diz: tudo isso eu faço para produzir alegria em vocês. E Paulo, escrevendo no grande capítulo 5 de Romanos, ele fala sobre a obra redentora de Cristo, sua expiação na cruz. E ele diz: é nessa grande obra de Cristo que nos exaltamos, que nos regozijamos. Então, de fato, em Filipenses 3:3, Paulo diz que um cristão é aquele que adora no Espírito de Deus e se alegra em Cristo Jesus. Eu não me importo com o que está acontecendo em sua vida, em minha vida. Não importa quais são os seus problemas e os meus problemas. Não importa quais são as dificuldades. Você tem uma salvação eterna produzida na maravilhosa obra de Jesus Cristo e concedida a você por meio de escolha soberana de Deus. E nessas questões você pode se alegrar, deve se alegrar, e é um pecado não se alegrar. Então, por exemplo, ouça Pedro falando em 1 Pedro 1:8: embora vocês não o tenham visto, vocês o amam. Embora vocês não o vejam agora, mas acreditam nele, vocês se alegram muito com uma alegria inexprimível e cheia de glória, uma alegria indescritível, inefável, né? Por quê? Porque você tem salvação, diz ele no versículo seguinte. Em terceiro lugar, regozije-se sempre, não apenas como um ato de apreço pelo caráter de Deus, que é a primeira coisa, e pela obra de Cristo, que é a segunda coisa, mas como um ato de apreço pelo ministério do Espírito Santo, como um ato de apreço pelo ministério do Espírito que habita em nós graciosamente. Então, em Romanos 14:17, Paulo diz: você tem alegria no Espírito Santo. E é o Espírito de Deus que está produzindo amor e alegria. Ele está, por exemplo, intercedendo por vocês constantemente, com gemidos inexprimíveis, para que suas orações, de outra forma
rebeldes sejam levadas a se conformar à vontade de Deus. É o que Romanos 8 diz. É o Espírito Santo que está trabalhando em você para fazer as coisas produzirem o propósito e o objetivo divino que ele tem em tudo. O Espírito é quem te liga a Cristo. O Espírito é a garantia da tua herança futura, ele é o penhor. Ele sela você, habita em você, ele o preenche para serviço, ele o enche, para serviço e poder. Ele capacita você, ele presenteia você o tempo todo. Então, por gratidão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, devemos nos regozijar sempre. Nada pode tocar o caráter de Deus e diminuí-lo. Nada pode afetar a obra de Cristo e diminuí-la. Nada pode prejudicar a obra do Espírito Santo de Deus em nós. Ele cumprirá o seu propósito. Então o Deus Trino está trabalhando e isso é motivo de sobra para a alegria incessante. É motivo de sobra para o alegrai-vos sempre no Senhor. Não é? E agora a gente pode se mover nessa pequena lista da Trindade, Pai, Filho e Espírito, para a obra que eles estão fazendo. E então nós temos mais motivos de alegria. Então, em quarto lugar, como um ato de apreciação pelas bênçãos espirituais. Alegrai-vos sempre como um ato de apreciação pelas bênçãos espirituais. Pare para pensar sobre o fato de que você, de acordo com Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, é abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pare para pensar que você tem todas essas coisas pertencentes à vida e à piedade. Pare para pensar que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e que você está completo em Cristo. Pare para pensar que você se tornou participante da natureza divina. Pare para pensar que meu Deus suprirá todas as suas necessidades, diz Paulo, de acordo com suas riquezas em Cristo Jesus. Pare para pensar que você pode fazer todas as coisas através de Cristo que te fortalece. Não há fim para o fluxo contínuo de bênçãos graciosas em sua vida. E isso é motivo suficiente para o alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre. Você tem razões totalmente independentes de qualquer circunstância. Em quinto lugar, nós devemos nos regozijar sempre como um ato de apreciação pela providência divina. Então, regozijai-vos sempre como um ato de apreciação pela providência divina. O que é providência? Providência é um termo usado para descrever a capacidade de Deus de orquestrar as inúmeras contingências que existem em todo o universo e fazer com que todas trabalhem juntas para o seu bem nesta vida e para a sua glória na eternidade. Deus literalmente orquestra cada pedaço de espaço, matéria, tempo, força e energia, de modo que tudo se solidifique em um plano e propósito perfeitos. Cada pensamento, cada palavra, cada ato de cada ser que existe, cada coisa natural, cada coisa sobrenatural se movem juntos para se adequar ao plano perfeito de Deus. Embora de seus próprios pontos de vista eles sejam um número inumerável de agentes agindo independentemente. Então, simplificando, tudo está resumido nessas palavras. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Então
Não importa o que esteja acontecendo em sua vida, deve haver incessante gratidão e alegria pela providência divina, porque Deus orquestra tudo para o seu bem, agora e para a sua glória eterna. Deus, o Deus que é capaz de impedir que você caia e que te mantém firme até o fim, como diz Judas 24. Em sexto lugar, vai pegar. Tomás aqui vai pegar uma Coca-Cola para mim. Minha garganta vai ficando seca. Em sexto lugar, nós devemos ter alegria incessante como um ato de apreciação pela promessa da glória futura. Então, regozijai-vos sempre como um ato de apreciação pela promessa da glória futura. Ou, se você quiser, de maneira mais simples, como um ato de apreciação pelo céu. Não importa o que esteja acontecendo nesta vida. Disso nós sabemos que aquele a quem nós entregamos nossa vida vai mantê-la até a eternidade. Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Aquele que eu confiei, aquilo que eu confiei a Ele, não é? Ele manterá, Ele guardará. Não é? A minha vida, a minha alma, não é? Tudo que eu sou está eternamente seguro. O apóstolo Paulo teve isso tão bem declarado pelo Espírito de Deus quando foi inspirado a escrever sobre sua própria alegria. E ele diz: eu me regozijo, eu me regozijo. Você pode perguntar: por que Paulo? Não é? Quem viveu constantemente circunstâncias mais difíceis do que Paulo? Por que Paulo? Ele diz simplesmente: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que ganho, não é? Eu sempre ganho, independente do que aconteça. Se eu viver na carne, tudo bem, se for para a glória de Deus. Eu me regozijo por causa da esperança da glória futura e posso viver o ministério do jeito que ele for aqui neste mundo. Eu me alegro. Eu me alegro de toda forma, de uma coisa ou da outra. O salmista, no salmo que a gente leu antes, diz a mesma coisa. O salmista diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Ou seja, eu olho para Deus, eu olho para o seu caráter. E qual é a resposta que o salmista dá? Portanto, meu coração está alegre e eu me regozijo, e me glorio. Por quê? Porque Ele nunca abandonará minha alma na sepultura. Ele nunca permitirá que eu sofra corrupção final. Ele me mostrará o caminho da vida. Isso é ressurreição. Não é? Eu estarei em sua presença, à sua direita, para encontrar delícias, prazeres perpetuamente. Então o salmista, no caso aqui Davi, tinha a esperança certa de uma vida futura, não é? Contemplando a majestade de Deus na face de Cristo. No capítulo 10 de Hebreus, há uma grande declaração no verso 34. Ele fala sobre aqueles que aceitaram de bom grado e com alegria o roubo, o confisco de seus bens injustamente, porque eles sabiam que tinham uma posse melhor e duradoura. Então eles ficavam alegres mesmo quando perdiam suas propriedades para saqueadores, porque eles tinham como foco um lugar melhor, uma posse melhor, uma herança melhor. Então, por que você deveria se alegrar? Qual é a razão? Como um ato de apreço pelo caráter de Deus Pai, depois Deus Filho e Deus Espírito Santo, como um ato de agradecimento pelas bênçãos espirituais, pela providência divina e promessa de glória futura. Não é? Nós podemos dar mais base para a nossa alegria aqui, que é totalmente produzida pelo Espírito e não baseada em circunstâncias quaisquer que sejam. Não é? Então, em sétimo lugar, como um ato de agradecimento pela oração respondida. Então,
Paulo está dizendo: regozijai-vos sempre, como um ato de apreciação pela oração respondida. Você considera uma coisa pequena o que Jesus disse? Ele disse: tudo o que pedirdes em meu nome eu farei. E isso é uma coisa que nós podemos olhar como algo pequeno. É uma coisa pequena quando Jesus prometeu o Espírito Santo em João 16. Ele prometeu o Espírito e disse: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então é uma promessa incrível. Que promessa sobre a oração. Ele está dizendo o seguinte: eu vou enviar o meu Espírito, e quando o meu Espírito vier habitar em você e fizer você clamar, Abba Pai, saiba disso. Quando você pedir, enviarei o que você pedir, para que sua alegria seja completa. Você aprecia a oração respondida, a oração que o próprio Espírito forja em nós, não é? Não a oração caprichosa de quem quer mudar a vontade de Deus, mas aquele coração tão capturado, saturado do Espírito, que o desejo dele seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então você aprecia o fato de que quando você clama a Deus, Ele ouve e responde a sua oração e mostra coisas grandes e poderosas que você não poderia saber. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida, em minha vida. A alegria incessante é o fruto de quem aprecia a oração respondida. Deus não tem que fazer isso. Na verdade, Ele não deve nada a nós. Ele faz. Ele responde a todas as suas orações de acordo com a vontade perfeita dEle, para o seu bem final no tempo e sua glória na eternidade. Todas as nossas orações são ouvidas e todas são respondidas de acordo com a vontade perfeita dEle, como se nós tivéssemos pedido exatamente o que Ele responde, se nós soubéssemos o que Ele sabe. Em oitavo lugar, outro motivo para nos regozijarmos incessantemente como um ato, nós temos como um ato de apreço pela Escritura. Ou seja, regozijai-vos sempre como um ato de apreço pela palavra de Deus. Você e eu deveríamos ser muito gratos pela luz, pelo guia que temos, né, pela direção que temos na palavra de Deus, por seus recursos, por sua instrução. Não importa o que seja tirado de você, como aquelas pessoas que o livro de Hebreus está dizendo que confiscaram todos os bens dela. Contanto que você tem a Escritura, você tem o bem mais precioso nesse mundo. Ela é mais desejável do que o ouro, sim, do que o ouro muito fino. É mais doce do que o mel e o destilar dos favos, diz o Salmo 119. Então, se ela é mais desejável do que o ouro, e o ouro for tirado, você não está perdendo a riqueza realmente. No Salmo 119, o salmista escreve, e no versículo 14 diz: regozijei-me no caminho do meu Deus. Eu me alegrei no testemunho de Deus, tanto quanto em todas as riquezas. Ele está dizendo o seguinte: eu apenas me regozijo na palavra, como se fosse a coisa mais rica que um homem possa ter. E no versículo 111, ele diz: eu herdei os teus testemunhos, para sempre eles são a alegria do meu coração. Então, eu herdei a tua palavra, e para sempre a tua palavra é a alegria do meu coração. No verso 162 ele diz: alegro-me com a tua palavra, como quem acha grande tesouro, um grande despojo. Jeremias 15,16 diz, o próprio Jeremias diz: achadas as tuas palavras, eu as comi. Tua palavra foi em mim a alegria e o deleite do meu coração. E quando Paulo diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês,
em Colossenses 3,16, ele diz, como a palavra está ricamente em vocês, vocês falarão entre si em salmos e hinos. Você cantará. Quanto mais cheio da palavra, você fará melodia, você cantará. Deve haver alegria na apreciação da comida e nutrição da palavra de Deus que alimenta a sua alma. E ela é uma bússola e um guia para a sua vida no meio da escuridão desse mundo. Em nono lugar, você deve se alegrar sempre como um ato de apreciação pela comunhão cristã. Paulo está dizendo, regozijai-vos sempre como um ato de apreciação pela comunhão cristã. Você é grato pela família maravilhosa que Deus lhe deu? Em 1 Tessalonicenses 3, nessa mesma carta que nós estamos meditando, no verso 9, é maravilhoso o que Paulo diz. Ele diz que graça podemos render a Deus por vós, em troca de toda a alegria com que nos regozijamos diante do nosso Deus, por causa de vocês. Eu nem sei que palavras dizer de quanta alegria existe em apenas conhecê-los e estar e ser um com vocês em Cristo. O que Paulo está dizendo. Apenas compartilhar com vocês, apenas ter comunhão com vocês em Cristo, me enche de uma alegria profunda. É o que ele está dizendo. Em 2 Timóteo 1,4, Paulo diz a Timóteo, eu desejo te ver ao mesmo tempo em que me lembro das suas lágrimas, para que eu fique cheio de alegria. Apenas estar com você é alegria, uma fonte de alegria. Não é? A comunhão que nós temos em Cristo. Uma pequena carta a Filemon, no versículo 7, Paulo diz, tenho muita alegria e consolo em teu amor. Então, o amor dos santos é uma fonte de alegria. Segunda João 2, João diz, tenho tantas coisas para escrever para vocês, mas não quero fazê-lo com papel e tinta. Na verdade é o versículo 2. Espero ir, versículo 12, né? Eu falei 2. Espero ir ter com vocês e falar face a face, para que a sua alegria seja completa. Tá? Ele diz, eu não quero falar tudo por carta, eu quero estar face a face, e para que a alegria de vocês e a minha seja completa. No versículo 12 da segunda carta. Então, deve haver alegria na comunhão cristã. Alegria incessante, né? sem fim. Essa comunhão nunca pode ser quebrada. Eu costumo dizer que duas pessoas regeneradas nunca vão se ver pela última vez. Né? Nunca. É incrível. E, em 10º lugar, regozijai-vos sempre, de Paulo, regozijai-vos sempre porque se alegrar, como um ato de apreço pela pregação do Evangelho. Se alegrem como um ato de apreço pela pregação do Evangelho. Isso é maravilhoso, não é? Paulo, em Filipenses 1, ele diz, se Cristo é pregado, eu me alegro. Eu me alegro. Se Cristo está sendo pregado, eu me encho de alegria, mesmo estando na cadeia, preso. Tá? Em Atos 15, talvez ainda mais focado no ponto que estamos enfatizando, no versículo 3, a Bíblia diz assim, portanto, sendo enviados pela igreja, Paulo e Barnabé estavam passando pela Fenícia e Samaria, descrevendo em detalhes a conversão dos gentios. Estava contando como os gentios se converteram. E estavam trazendo grande alegria a todos os irmãos. Agora, você tira a alegria disso? Não é? Ou você se lamenta em seu mundo autocentrado e em seu pequeno culto narcisista de vigilância do próprio umbigo, meio que voltado para si mesmo,
E só porque não está tudo bem com você, você não pode se alegrar, mesmo que muitos estejam ouvindo o Evangelho, se arrependendo, crendo e sendo eficazmente chamados. Então esse é um ato de apreço pela pregação do Evangelho que leva à alegria. Não é? Você deve se alegrar sempre. Eu devo me alegrar sempre. Absolutamente. Por quê? Em apreciação ao caráter de Deus. Eu devo me alegrar sempre em apreciação à obra de Cristo. Eu devo me alegrar sempre em apreciação ao ministério do Espírito Santo. Eu devo me alegrar sempre em um ato de apreciação pelas bênçãos sobrenaturais, não é? Por toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Eu devo me alegrar sempre como um ato de apreciação da providência divina, que faz todas as coisas operarem para o meu bem agora e para a minha glória futura. Não é? Pela oração respondida. Eu devo me alegrar sempre e me regozijar pelas Escrituras. Eu devo me alegrar sempre e me regozijar pela comunhão cristã. Eu devo me alegrar sempre e me regozijar pela pregação do Evangelho. Não é? E a terceira coisa que nós queremos destacar são os obstáculos. Não é? É óbvio que há obstáculos para esse regozijar, para essa alegria. Você pode dizer, à luz de tudo isso, se eu não tiver alegria, qual é o problema? Bem, diante de nós e diante de você ou de vocês, há obstáculos. Não é? Então agora ouça com atenção, porque nós temos que passar rapidamente, não é, sobre isso. Mas é importante que a gente guarde isso. Há uma série de obstáculos. Há uma série de obstáculos. Em primeiro lugar, se você não está experimentando alegria, eu quero que você verifique essa lista. Não é? Em primeiro lugar, falsa salvação. Falsa salvação. Existem algumas pessoas que não têm alegria porque não têm a verdadeira fonte dessa alegria. Eles não têm o Espírito Santo. Eles não nasceram de novo. Eles não são regenerados. Eles não são salvos. Eles estão na igreja e eles não são salvos. Você, por exemplo, se lembra em Mateus 13, 20 e 21, que a semente foi semeada no solo que tinha um leito rochoso, o solo rochoso. E diz que eles receberam a palavra com alegria, mas durou muito pouco. E na primeira grande aflição e prova, aquela alegria se foi, morreu tudo, porque nunca houve um coração preparado pelo Espírito de Deus. Não é? Então há algumas pessoas que reunirão uma alegria meramente natural e humana, mas é óbvio que essa alegria meramente natural e assentimento intelectual não se sustentará onde não há habitação do Espírito Santo para implementar e sustentar a alegria em um nível sobrenatural. Desculpa. Então, a primeira aflição mais severa que vem simplesmente apaga tudo. A alegria sobrenatural vem do Espírito de Deus, que só habita nos homens regenerados, verdadeiramente nascidos de novo. A falsa salvação, a graça barata, não pode produzir a alegria cristã. Produz um falso substituto que não dura quando o sol das aflições estiver no meio-dia. O segundo obstáculo, não é o próprio Satanás. O apóstolo Pedro diz que Satanás anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Há uma destruição ali.
E essa destruição é a destruição da alegria, da paz e do contentamento. Satanás quer vir até você e a mim, né? Ele quer vir até você e tentá-lo em suas provações para roubar sua alegria. É por isso que Paulo diz aos Coríntios: não há luta que vocês vão enfrentar, não há provação que vocês vão enfrentar que seja maior do que vocês podem suportar, porque junto com a aprovação Deus dá o escape, não é? Mas no meio disso tudo, você vai conhecer o poder de Deus. Ele está disponível, o que ele está dizendo, agindo na sua vida. Mas a dificuldade vem por causa do ataque violento, da tentação do inimigo. E Satanás faz isso porque ele quer roubar sua alegria. Ele pode não roubar a salvação dos eleitos, mas ele pode fazer algumas coisas, não é? Pode distraí-lo, pode roubar sua alegria. Portanto, os obstáculos à alegria, de maneira muito simples e rápida, né? Primeiro é a falsa salvação, que não pode produzir nenhuma alegria verdadeira, que nós temos falado. E depois o próprio Satanás, que virá atrás de você na tentação, na provação, em meio à sua prova, que vem depois dessa alegria ser uma realidade, para roubar a alegria. Ele é um ladrão de alegria. Então considere a fonte se você está lutando nesse ponto. Em terceiro lugar, um terceiro obstáculo é a ignorância. A ignorância é um grande obstáculo, não é? Então, deixa eu colocar da maneira mais simples possível. A má doutrina rouba a alegria. A má teologia, uma compreensão inadequada da soberania de Deus, uma compreensão inadequada da expiação perfeita de Cristo, uma compreensão inadequada da segurança final dos santos, da perseverança final dos santos, uma falha em compreender o ministério do Espírito Santo, uma falha em entender todas as bênçãos espirituais contidas e concedidas a nós em Cristo, uma falha em compreender o recurso da oração. Qualquer tipo de má teologia falha em reconhecer as razões da alegria e então rouba nossa alegria. Há um vazamento de alegria. E é por isso que João diz, quando ele escreve a sua epístola, né? Ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que a vossa alegria seja o quê? Completa. Vocês precisam ter um conhecimento profundo, verdadeiro, para que a vossa alegria seja completa. Estou lhes ensinando teologia para que vocês tenham base para a alegria. Se você não acreditar no caráter de Deus, que é consistentemente gracioso, misericordioso, gentil e compassivo para com os seus, para com os eleitos, para com quem Ele chama, você tem um problema, porque pode se perguntar por que as coisas estão ruins, por que coisas ruins estão acontecendo com você, e pode pensar que Deus está fazendo isso porque Ele é inconsistente. Se você não acredita que Deus é soberano, se isso é só uma frase, e que Ele realmente está operando todas as coisas para o seu bem agora e sua glória futura, pode pensar então que as coisas que estão acontecendo com você estão acontecendo porque Deus não pode evitar, ou pior, porque Ele não quer evitar. Isso vai levar a sua alegria. Isso é um grande buraco de vazamento de alegria. Se você não entende sua segurança em Cristo, você vai se preocupar toda vez que algo acontecer de você ter perdido a sua salvação. E isso vai roubar a sua alegria. A má teologia roubará a sua alegria. A ignorância em qualquer ponto das Escrituras vai roubar sua alegria. Em quarto lugar, incredulidade. Não é? Só saber não é suficiente, não é?
A incredulidade está aqui como um dos roubadores, uma das roubadoras de alegria. A incredulidade é simplesmente o fracasso em acreditar no que você sabe. Por isso que é inútil as pessoas falarem, Deus é soberano, mas elas são incrédulas àquilo. Porque a incredulidade é o fracasso em acreditar no que você sabe. Você pode não ser ignorante, como muitos, mas pode ser incrédulo. Segue a incredulidade anterior, ou seja, o descrer das coisas que você sabe, pelo menos teoricamente, que são verdadeiras. Uma coisa é ser ignorante, você não sabe o que é a verdade. Outra coisa é não acreditar no que você sabe que foi declarado ser verdade. Se você não acredita, se você não pode se agarrar a isso pelo poder de Deus em sua vida e ser arrebatado por esse poder, tendo a fé para crer e colocar o escudo da fé, então o que acontece? Colocar o capacete da salvação e colocar a couraça sobre o seu peito, então todos os dardos inflamados do inferno irão atingir você, atingir tua mente. Portanto, se você não acredita na segurança, na perseverança final dos santos, ou não acredita no controle soberano e providencial de Deus sobre tudo, se você conhece essas doutrinas, mas é incrédulo a elas, e não acredita que a glória eterna está estabelecida, e não acredita de fato que Deus nunca irá deixar você ser tentado acima do que você pode suportar, e você não acreditar que todas as bênçãos espirituais são suas em Cristo, e você é capaz de fazer então todas as coisas nele, posso tudo naquele que me fortalece. Se você não acreditar nisso, mesmo sabendo e dizendo e repetindo essas coisas, então você vai ter um grande problema. Você vai perder sua alegria. Isso se chama dúvida, e dúvida destrói a alegria. Em quinto lugar, nós temos a ingratidão, né? A ingratidão é outro ponto de vazamento de alegria. Esta é a atitude de nunca ter o suficiente. Se você for uma pessoa ingrata, você vai experimentar continuamente uma perda de alegria. A pessoa que nunca tem o suficiente sempre espera mais, sempre quer mais, sempre exige mais, me dê mais, me dê mais. Não importa o que o Senhor faça, nunca é suficiente. Não importa o que eles tenham, nunca é suficiente para eles. O Senhor lhes dá um trabalho, não é o trabalho certo. O Senhor lhes dá um parceiro para a vida toda, não é o parceiro certo. Não importa o que o Senhor faça, nunca é suficiente. Na verdade, não há reverência, não há humildade. Aliás, a ingratidão é filha feia, né, do orgulho. Porque a ingratidão é a manifestação do orgulho que diz que eu mereço mais. E não, eu não mereço nada e estou espantado com o que estou recebendo. O que seria a gratidão, né? A ingratidão, ela vai matar a sua alegria, porque você nunca terá o suficiente. Se você não aprender a agradecer a Deus por cada coisinha que Ele fez, por tudo que Ele lhe deu, coisas grandes e pequenas, por cada bênção que você tem, se você está sempre dizendo mais, 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 e você vive nesse total descontentamento, gerando ingratidão, isso rouba a sua alegria. E de fato, você não pode se alegrar na graça de Deus, porque você é ingrato por achar que merece algo. E pior, que merece mais do que tem recebido. Não é? Isso nos leva ao sexto obstáculo, que são falsas expectativas. As falsas expectativas, elas roubam nossa alegria. Essa é a aberração, aliás, que Jesus prometeu tornar sua vida fácil, rica, bem-sucedida, saudável e cheia de milagres, não é? Que Jesus vai fazer truques e mais truques para você e entregar todos os tipos de coisas fabulosas que facilitem o caminho e ricas, e vai realizar seus sonhos,
que você sonhou como um mundano. Ou seja, teu tesouro não é Cristo. E isso faz com que as pessoas percam a alegria quando Jesus não entrega o que elas desejam, as expectativas que não são centradas em Cristo, que eles mesmos criaram, como um homem que não conhece Cristo, uma mulher que não conhece Cristo. Então, é por isso que o evangelho da prosperidade, por exemplo, é tão diabólico, né? Porque dá às pessoas falsas perspectivas de que todas serão curadas, de que todas as suas doenças de alguma forma serão tratadas, que Jesus vai torná-los bem-sucedidos no que estão fazendo, que todas as coisas boas vão acontecer e eles nunca vão ter que enfrentar grandes aflições. Essas falsas expectativas, essa teologia da glória, não é? Vai destruir a sua alegria, porque não vai ser assim, não é? Jesus tem outro plano, não é? Aqui está seu plano: no mundo tereis aflições, não é? João 16, 33. Você terá problemas, isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Você terá problemas, não riqueza, problemas. Não prosperidade, problemas. Não sucesso, problemas. Mas de mim vocês terão paz, não é? Porque eu venci o mundo. Essa é a fonte da sua alegria. Paulo aprendeu isso, não é? Mais uma vez no capítulo 4 de Filipenses, ele sabe que grandemente nós devemos nos regozijar no Senhor. Então ele diz: grandemente me regozijei no Senhor, diz ele. É fácil para mim me regozijar e falar para vocês: alegrai-vos sempre, porque eu aprendi a estar contente em qualquer circunstância em que eu esteja, não é? Eu me regozijo muito com tudo o que está acontecendo, se sou rico ou se sou pobre, se tenho fartura ou se passo fome, se estou solto ou se estou na cadeia. Mas se você tiver falsas perspectivas, falsas expectativas sobre o que Jesus deve dar, entregar, isso roubará a sua alegria, tá? Inexoravelmente. Em sétimo lugar, e essa é a fonte das duas últimas que nós vamos dizer, né, porque senão vamos ficar um tempo muito longo, é simplesmente o velho orgulho, né? O velho orgulho é um grande roubador de alegria. Egocentrismo: se você estiver apenas centrado em si mesmo, nunca será feliz, nunca terá alegria, não é? Nada é mais miserável do que apenas ter que estar constantemente pensando, acariciando a si mesmo. Esse é um relacionamento miserável, não é? O egocentrismo, a autoanálise mórbida, né? A bagagem autoanalítica do humanismo secular, da autoajuda, que faz com que você se concentre em si mesmo, é mortal para a alegria. Essa é uma das maiores mentiras no aconselhamento, infelizmente, cristão, né, contemporâneo. Porque roubou isso do humanismo secular, da psicologia secular e de ideologias humanistas. A vitimização psicológica e a terapia de abuso, por exemplo, fazem com que as pessoas se voltem para dentro e comecem a olhar para si mesmas e entrar em contato consigo mesmas, é o que ela é aconselhada. E usam a frase do tipo: ouça a si mesmo, escute a si mesmo, ame mais a si mesmo. E o que você vai ouvir é muita bobagem, não é? Muita loucura e desgraça. O que você vai ouvir é engano, porque o seu coração é enganoso. O que você vai ouvir é uma culpa irreal que não pode aceitar o perdão. O que você vai ouvir é ódio e amargura
em relação a outra pessoa que você está culpando por seus problemas. Não é? Nós culpamos a nossa cultura agora, nós culpamos a sociedade. Há pessoas agora culpando pessoas que viveram há 3 séculos atrás, que estão botando a culpa nas pessoas agora pelo que pessoas supostamente das quais elas são descendentes fizeram há 400 anos atrás. Esse vitimismo é mortal, né? Então me deixe dizer uma coisa: nenhuma pessoa saudável ouve a si mesma. Pessoas saudáveis falam consigo mesmas, falam para os seus corações em vez de ouvi-los. Pessoas saudáveis falam para si mesmas, não escutam os seus corações. Elas dizem: olha, eu me aquieto ouvindo a palavra. Coração, entre na fila e eu julgarei o que você vai falar pela palavra. Pessoas saudáveis dizem: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus, no Salmo 42:11. Então eu vou te dizer outra coisa, isso é verdade em cada passo da vida, não é? Os fracos, entre aspas, né, ouvem a si mesmos, ouvem seus corações. Olha a nossa sociedade, ela está tomando essa terapia em doses cavalares, não é? Ouvir seus corações, etc. E os fortes no Senhor e na força do seu poder falam para si mesmos, e por isso são fortes no Senhor e na força do seu poder. Eles se disciplinam, eles puxam o eu para se alinhar com a verdade, e não a verdade ou as circunstâncias para se alinharem com o seu eu. Então não fique ouvindo a si mesmo. O que você vai ouvir só vai atrapalhar você. Você ouve a palavra de Deus e depois você fala consigo mesmo. Depois você fala com o seu coração, você fala com os seus sentimentos. Os seus sentimentos não têm nada para te ensinar. É orgulho apenas. Toda essa introspecção, esse egocentrismo, esse vitimismo apenas destruirá a sua alegria. Não é? E como isso está enchendo a nossa cultura, está enchendo também a igreja. Em 8º lugar, o esquecimento. É um dos destruidores, um dos pontos de vazamento de alegria, o esquecimento. O salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, no Salmo 103, verso 2, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O esquecimento roubará sua alegria. Uma das razões pelas quais você mantém esse banco de memória que Deus te deu, não é? Uma das razões pelas quais Deus nos deixa ter um HD infinito enquanto vivermos, não deixa você esquecer, não é para que você possa se lembrar da sua tabuada, de informações fúteis das quais o nosso mundo e cultura está cheio, né? Não é para que você possa lembrar dos seus números de telefone, endereços e senhas. E pior, né? Amargura e ressentimento. Uma das razões pelas quais Deus lhe deu uma memória é para que você possa armazenar uma lista de todas as suas bênçãos, toda a sua graça, todos os seus benefícios. Você entende isso? É para isso que você tem usado mais a sua memória. E é bom para você voltar e recitar todas essas coisas de novo e de novo e de novo. Então leia como o salmista do Antigo Testamento faz isso. Ele diz repetidamente e continuamente, continua recitando o catálogo de bênçãos que fazia parte da sua própria experiência na história da redenção. Então, chamadas para lembrar. Até mesmo Jesus, para a igreja, diz assim em Apocalipse, né? Ele diz: lembre-se de onde você caiu, a igreja de Éfeso, né? E volte e faça do jeito que você fez então, e conheça a bênção de Deus. Então,
o que impede a alegria? O que rouba? Falsa salvação. Não é? Essa alegria descrita na Bíblia é só para um homem regenerado. Em segundo lugar, Satanás. Não é? Nós vimos. E em terceiro lugar, ignorância. Em quarto lugar, incredulidade. Em quinto lugar, ingratidão. Em sexto lugar, falsas expectativas. Em sétimo lugar, orgulho, esquecimento. E eu acrescentaria uma mais, falta de oração. Essa é a atitude. Quando você não ora, você está dizendo o quê? Eu vou confiar nos meus próprios recursos. Não é? Falta de oração é autoconfiança. Não é? Não preciso de oração. E ao mesmo tempo eu orgulho de não perceber que nós somos nada e Cristo é tudo. Ele é tudo que é a nossa alegria. Então eu não preciso de oração. Posso descobrir um caminho, quem sabe no humanismo secular, né? Estabelecendo metas e propósitos na vida, profissional, sentimental, etc. Até ministerial. Isso levará a sua alegria quando você falhar continuamente. Paulo, novamente em Filipenses 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Como eu posso fazer isso? O Senhor deve estar próximo. Se eu me alegro nele, eu estou sempre diante dele. Não é? Eu estou sempre em comunhão, em oração com ele. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplicas e ações de graças seja feito, conhecido tudo isso a Deus, né? Os vossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes, os vossos corações. Então veja, a fonte de sua alegria é a oração. A fonte de alegria de Paulo era a oração. Então o que vai roubar sua alegria? Falta de oração. Ela sempre mostra confiança em si mesmo, em sua própria engenhosidade, em seus próprios recursos ou nos recursos do humanismo secular e etc. E em último lugar, né, e ouça com atenção, porque esse é o clímax, é a conclusão disso. Sentimentos. Os sentimentos por si só vão roubar sua alegria. Emoções. Esta é a principal questão que impede a alegria. Você é vitimado pela emoção. E esse é o problema. Não é? É um problema enorme. As pessoas carecem de disciplina para operar sua vida com base na compreensão da verdade divina e assim mergulharam, não é? No mar aleatório e indisciplinado da emoção. E o que eles fazem por exemplo, eles dizem: bem, como podemos nos alegrar quando não estamos com vontade? Não é? Veja, para eles a alegria é um sentimento em cima de outro sentimento. E se você tem o sentimento, não tem um sentimento para apoiar esse outro, então você não pode ter o sentimento chamado alegria. Eles dizem: como podemos controlar os nossos sentimentos? Afinal, seus sentimentos não são controláveis. Isso é uma mentira, né, de maneira geral. Seus sentimentos são controláveis, mesmo de uma maneira mais comum. E é melhor que sejam controláveis. Você se saiu muito bem em determinado momento em controlar seu temperamento com seu chefe. Às vezes você não controla ele em casa, mas você vê que não era porque ele era realmente incontrolável. Ou você controlou ele diante de um ladrão. Vocês não disseram o que pensavam para o chefe. Vocês se controlaram. Muitos de vocês não fizeram o que sentiram vontade de fazer. Vocês se contiveram. Se você pode fazer isso por um tempo, poderia fazer por mais tempo, como tem feito. Ou seja, você manteve sua emoção sob controle o tempo todo, de alguma forma, quando te interessou, né?
E alguns de vocês tiveram vontade de repente parar de ver esse vídeo, de ir dormir, mas vocês quiseram continuar mesmo com essa vontade de parar. Então você, eu e todos nós aprendemos que devemos, em algum nível, controlar nossos sentimentos. Mas a ideia geral da filosofia de hoje se parece bom, faça. E ninguém acredita nisso de verdade. Porque se nós fizéssemos isso, nós teríamos, é claro, entrado em problemas sem fim, não é? Nós compramos isso só até onde nos interessa. Mas é óbvio que isso estimula uma sociedade egocêntrica, mimada, uma escalada criminosa, não é? Porque quando você diz que as pessoas devem fazer o que elas sentem vontade de fazer, você está dizendo o oposto do que mesmo um ser humano natural devia fazer. Então nós temos que lidar com algo incontrolável como sociedade por causa disso, não é? Então, como podemos controlar nossas emoções? Como podemos não ser controlados por nossos sentimentos? Me deixe dar algumas coisas simples para reconhecermos. Em primeiro lugar, reconheça que Deus nos criou como seres racionais e que nossos sentimentos devem ser controlados pela razão. Sua emoção deve responder à sua mente, à razão. Não podemos todos ceder aos nossos sentimentos. Teríamos um caos absoluto se assim fosse, mesmo no nível comum da vida. Não haveria nenhuma relação humana que sobreviveria se cada pessoa fizesse exatamente o que tem vontade de fazer e dissesse exatamente o que um sentimento trouxe para ser dito. Seria o fim da sociedade que conhecemos como humanidade. Não pode ser conduzida a vida por seus sentimentos. Eles não podem governar sua vida. Então, mais cedo ou mais tarde, você terá que controlar seus sentimentos em determinados níveis. É o que você tem feito. E o que controla seus sentimentos é o que você sabe ser verdade. O problema é o que é verdade para você. Se a verdade para você é ganhar dinheiro, subir na carreira, você vai controlar seus sentimentos lá com seu chefe e para crescer lá. E então nós voltamos a estabelecer o fundamento de todas essas razões para nos regozijarmos. Certo, no caráter de Deus, na obra de Cristo, no ministério do Espírito e em tudo o que eles fornecem. A propósito, as pessoas não regeneradas não conseguem controlar seus sentimentos finalmente. Eles não podem, né? Eles realmente não podem controlar no que diz respeito a serem centradas em si mesmas. Esse é o reinado do pecado. A sociedade tentará colocar algumas restrições e alguns controles sobre eles, mas à medida que a sociedade afrouxa as restrições, e esse é o apelo geral, né? E os controles, as pessoas começam a operar e mostram cada vez mais a incapacidade de controlar seus sentimentos. Eles têm alguns escrúpulos sociais para fazer um pouco isso, mas não conseguem controlar genuinamente seus sentimentos e desejos quando estão sós, por exemplo. Por exemplo. Por outro lado, um dos propósitos de Deus na salvação, um dos propósitos de Deus no novo nascimento, é restaurar seus sentimentos ao seu papel pretendido por Deus. Portanto, como cristãos, temos uma nova natureza e agora nossos sentimentos podem ser controlados pela vontade de Deus, que nos é dada por meio da palavra de Deus e da habitação do Espírito de Deus. Então agora nossas emoções respondem ao que sabemos ser verdadeiro sobre Deus, sobre Cristo e o Espírito. E nossa alegria não é resultado de sentimento em cima de sentimentos. É resultado do conhecimento da verdade. Eu sei disso. Eu estou bem certo, como o apóstolo Paulo diz. Eu sei em quem tenho crido. Existe a confiança profunda. Existe aquela base de verdade da qual brota minha alegria.
Jó não foi vítima de seus sentimentos. Ele disse: embora ele me mate, ainda assim eu confiarei nele. Davi não foi vítima de seus sentimentos. Quando ele estava sendo perseguido por Saul por anos, por mais de 10 anos, ele disse: o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Você vê, ele está baseado na verdade para o seu sentimento. Estevão não foi vítima dos seus sentimentos quando estava sendo esmagado até a morte, sob pedras e ensanguentado. Ele disse: não os culpe deste pecado. Paulo não foi vítima de seus sentimentos ao ser impiedosa e cruelmente atacado por aqueles falsos apóstolos, por exemplo, em Corinto. Ele disse: minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é a verdade de Deus. Então, me regozijo em meus sofrimentos, né? Vou me regozijar neles. Certamente Jesus não foi vítima de sentimentos quando disse no jardim: todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E na cruz, quando disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não, né? Os grandes guerreiros não são vítimas de seus sentimentos. Os sentimentos impedirão a verdadeira alegria se eles governam, né? As afeições espirituais, que são muito mais do que meros sentimentos circunstanciais, estão fluindo continuamente dos nossos novos corações. Você tem que se disciplinar de modo que não viva de seus sentimentos, mas viva da verdade. E da verdade brote a verdadeira alegria. O cristão alegre pensa mais em seu Senhor do que em suas dificuldades pessoais. O cristão alegre pensa mais em suas riquezas espirituais em Cristo do que em sua pobreza na terra. O cristão alegre pensa mais em seu glorioso futuro eterno do que em sua dor presente. Paulo pôde chamar dores severas de leve e momentânea aflição. E quando você vive assim, o mandamento regozije-se sempre, alegrai-vos sempre, torna-se possível. Não só possível, como desejável. Não só desejável, como aquilo que você realmente quer continuamente transbordar para a glória de Deus e para a sua alegria. Então, nessa pequena frase, regozijai-vos sempre no Senhor. O nosso homem interior é extremamente sondado. Nossa relação com Deus, com a verdade. E realmente nós entendemos quão profunda foi a obra de Cristo em nossos corações, que agora é aplicada em nós pelo Espírito Santo, pelo decreto de Deus Pai. Que Deus possa nos conduzir em triunfo. Amém, queridos. Amém.